Um terceiro elemento é o idílio. Então, a memória poética pode proporcionar esse idílio, que o idílio significa uma ausência de conflitos. A princípio, o idílio é uma forma poética, vem das poesias no período da antiguidade, na tradição romana, latina. E nesse período da tradição latina, romana, nós temos a, as poesias com um teor idílico, que é um espaço bucólico, camponês, enfim, um rural, é como estar longe da turbulência da cidade. O romantismo, no século XIX, retoma esse aspecto idílico. Não é à toa o Sofrimento de Jovem Werther, do Goethe, é exatamente isso, essa busca de uma felicidade amorosa, Romeu e Julieta, de Shakespeare. Ou seja, o idílio é essa busca de uma felicidade, mas conotada nesse banquete do amor. Então veja que é clichê isso, mas a gente está sempre dando voltas no mesmo ponto que é o nosso desamparo, porque falar de amor é falar dos desamparos que somos constituídos. O nosso desamparo é a carência, então estamos em falta e essa falta é preenchida pelo amor que nos faz estar em busca de alguém, não somente porque amo alguém, mas é a busca de ser amado. O amor é mais do que amar alguém. O amor é a busca de ser amado. É uma perspectiva até colocada pelo Friedrich Nietzsche. Bom, então, o idílio, essa busca de uma felicidade, dessa leveza do ser. Então, veja bem, a gente pode traduzir a leveza como sinônimo de idílio, que é sinônimo de leveza. E o que é o idílio? É a negação dos conflitos. É quando não existe desarmonia. A própria ideia de paraíso é esse espaço que tudo estava perfeito. Não havia o mal, tudo era bom. Mas houve o pecado, houve uma inadimplência, vamos dizer assim, um desrespeito a proibição divina, e quando isso aconteceu, comeu-se o fruto do conhecimento, aí temos a relação dual entre o bem e o mal, estamos separados, estamos vazios, não estamos mais completos, e aí ficamos nessa nostalgia pela unidade. Então, a busca da felicidade por meio do amor é uma nostalgia paradisíaca de uma unidade. E isso tanto na narrativa judaico-cristã do Antigo Testamento, né, bíblico, desse paraíso simbólico, mas também na psicanálise, porque se observarmos bem, é uma nostalgia do útero. Todos nós fomos muito bem aparelhado na gestação materna. Alguns casos pode ser que não, mas de modo a gente estava de uma maneira simbiótica, uma simbiose, éramos um com a mãe. E quando nasce, ainda mantém por um período essa unidade com o seio materno. Mas isso, em um dado momento, a gente tem uma ruptura, a gente tem um contato com a civilização, com a linguagem, a gente vê que existe um outro, eu não sou a minha mãe, não é uma coisa só, isso na psicanálise é bem conotado, Freud, Winnicott, tantos outros teóricos, Lacan, isso é sabido para quem é psicanalista. Então, na medida que a gente começa a reconhecer que não existe essa unidade entre eu e a mãe, quando começa a nascer a ideia de um eu, muitas vezes a criança se remete a si em terceira pessoa, em um dado momento ela se conscientiza, se olha para o espelho, ela vê quem é ela e vê separada das outras pessoas com quem cuida dela, então ela começa a ter um olhar de alteridade. Eu sou uma pessoa, existem outras pessoas, são diferentes, e aí começa o conflito. Por que começa o conflito? Porque reconheço que eu não estou na unidade, eu estou, existe aí um certo limite. A minha mãe não me tem como uma exclusividade. Eu digo, minha mãe é a mãe de todos nós, né? Ou a cuidadora, a pessoa, ou o pai, etc. Aquela exclusividade que nos dava a sensação de unidade não existe, seja na narrativa bíblica, que é essa nostalgia do paraíso, ou daquilo que vivenciamos no útero ou no colo materno. Então, a vida adulta nos coloca nessa difícil situação de admitir o quanto nós somos seres, digamos, deficitários dessa unidade. Por isso, a ideia de indivíduo, mas não de individualismo, né? A ideia de indivíduo é aquele que não está dividido. Então, muitas vezes nós ficamos tão divididos consigo mesmo ao ponto de só achar que vai estar completo com alguém. Então, isso ficou aí algum déficit de uma necessidade de um autoconhecimento para ver as feridas do abandono que aconteceu no passado. Mesmo que não tenha traumas, todos nós temos essa necessidade, vamos colocar assim, esse amor, essa carência, essa falta em busca de alguém. Então, o idílio é esse elemento de uma felicidade, de uma nostalgia paradisíaca, seja uterina ou próximo da narrativa bíblica de tudo era uno, tudo era perfeito. Essa ideia de uma
perfectibilidade, não havia desarmonia. Entretanto, a narrativa nos coloca, é importante salientar que nos coloca divergências. Então, o Thomas, ele tem uma configuração específica, ele tem o seu idílio. Qual que é o seu idílio? Viver de uma maneira romanesca, ou seja, os seus romances com diferentes parceiras sexuais, como eu coloquei para vocês. Essa era a leveza do Thomas. Mas quando ele conhece a Teresa e ela não admite essa forma que ele tem levado a vida, caso ele queira ficar com ela, torna um peso. Porque ambos têm idílios diferentes. O idílio é a mesma coisa, no sentido conceitual, a busca pela felicidade. É o tema que é tão falado hoje, enfim, mas sempre foi discutido desde a Grécia Antiga, ou até antes disso, obviamente. Mas isso é vendido, etc., como se fosse algo fácil de obter, como se tivesse fórmula. O fato que vai colocar a narrativa é: ambos têm concepções diferentes do que seja essa felicidade. E uma vez que eles estão juntos, é inevitável o conflito. É insustentável a leveza do ser. É insustentável o idílio do casal. Porque o Thomas, ele tem uma perspectiva de felicidade muito distinta da Teresa, e a Teresa, vista da mesma forma, tem uma perspectiva de relacionamento, que é sinônimo de felicidade para ela, distinto de como ele leva a vida. E ambos entraram numa confusão mental, numa confusão que, no caso, levou a um desejo e a ciúme, a um desejo e apego, a um desejo de estarem juntos, a um apego de estarem. O Thomas também teve apego por ela, por mais que ele tenha outras parceiras, mas no parte da Teresa fica com ciúmes. E não somente Teresa tem ciúmes. Há um momento da narrativa que ele sai com outros colegas, amigos do Thomas, eles vão para um jazz, um bar, um pub, e a Teresa vai dançar com o rapaz. E tem isso na narrativa, não vou ficar lendo, mas vou contar para vocês. E nesse momento da narrativa, o Thomas fica olhando para a Teresa dançando com outro rapaz, com outro homem, que também é muito bonito, atraente, é jovem, etc. E ele se pergunta, ele ficou desconfortável. Ele não demonstra esse desconforto, ele não demonstra esses ciúmes, esse receio de perder essa parceira. Então ele fica se perguntando até que ponto ele está de fato amando e demonstrando amor por ela. Porque a vida que ele tem levado com ela pode ser que não tenha demonstrado suficientemente o amor que tem por essa pessoa. Então ele percebe os ciúmes que tem por a Teresa, ele fica em conflito. Então, olha só, se ele está em conflito, ele não está na leveza, ele não está na felicidade plena. Ele pode estar na alegria, uma alegria de estar com alguém, uma alegria externa, que ele se sente bem, mas ele não está numa alegria totalmente consigo próprio. Ele está num certo vazio de um conflito e ele está se questionando. Então, o idílio é algo insustentável. O insustentável idílio do ser. Por que insustentável? Porque o idílio cai na ideia platônica do que seja a felicidade. A felicidade não é o mesmo para todo mundo, não é a mesma coisa. E uma vez que as pessoas estão em convivência, vai haver uma divergência que pode levar a a rupturas. No Brasil, salientando o nosso país, nós temos uma concepção política muito diferente. Não vou entrar nos detalhes disso, mas sabemos as divergências políticas que têm levado tanto no Brasil, Estados Unidos e alguns países, fez com que houve rupturas, porque o ideal de felicidade para essas pessoas com posicionamentos distintos fez confrontar de uma maneira violenta, ao ponto de não achar uma concordância. Cada um tem o seu sistema idílico do que seja a felicidade dentro do aspecto político. E uma vez que um observa que o idílio do outro pode ser uma maneira violenta, que pode até violentar algum aspecto do que a felicidade que ela está colocando, pode ter algum tipo de elemento violento em nome de uma certa beatitude, enfim, algo complexo a ser dito, e isso pode levar, de repente, a rupturas, a uma infelicidade. Então, esse elemento do idílio é insustentável. Existe uma idealização da felicidade, mas essa felicidade é sempre incapacitante de colocar na realidade, é incapaz de ser realizado. Eu vou citar a passagem do Kundera, ele vai colocar o seguinte: sublinho, idílio e para todos, pois todos os seres humanos aspiram desde sempre ao idílio, e a esse jardim que cantam os roxinóis.
Há esse reino da harmonia, ou seja, se é harmonia, não tem desarmonia. Se é harmonia, tem uma afinação, tem um equilíbrio, ele tem um eixo. E que o mundo não coloca como estranho contra o homem, e o homem contra os outros, mas e que, ao contrário, o mundo e todos os homens são moldados numa única e mesma matéria. Lá, cada um é uma nota de uma sublime fuga de Bach, e que não quer ser uma nota torna-se um ponto negro, inútil e destituído de sentido, que basta apanhar e esmagar sob a unha como uma pulga. Enfim, então aquele que de repente não concorda com o seu idílio, você pode cair numa certa violência, você pode querer excluí-lo. Então o idílio aqui, na narrativa Insustentável Leveza do Ser, não é somente a questão entre Thomas e a Teresa, cada um tem uma forma distinta de como relacionar amorosamente, um numa perspectiva de um relacionamento aberto e a outra monogâmica, mas também existe um idílio político por detrás, que é a invasão da União Soviética, que ela tem um sistema que acabou sendo ditatorial, um sistema totalitário, vai chamar Hannah Arendt, e o próprio Kundera vai chamar de sistema totalitário, mesmo ele também sendo de esquerda. Ele foi autocrítico desse sistema político que acabou caindo numa certa ditadura, uma ditadura do idílio, ou seja, tem que ser assim, quem discordar vai ser preso, vai para os campos de concentração, no Gulag, enfim, na Rússia, no caso. Então, os sistemas políticos, ele cai muito bem, muitas vezes, numa roupa, numa propaganda de felicidade, e caso alguém discorde, pode ser violento para aqueles que estão discordando com aquela propaganda de felicidade. Então, esse é um aspecto que o Kundera quer colocar. O idílio constitui-se no ideal de um mundo paradisíaco. Então, a gente viu, onde reina o acordo e a felicidade de uma esperança que leva a reconquistar o passado harmonioso da origem que nos promete a perfeita beatitude do porvir. Se confunde em um só, o movimento da história. Enfim, então essa busca do idílio, vou citar o Kundera, o idílio é uma imagem que ficou conosco como uma lembrança do paraíso. A vida no paraíso não era semelhante ao caminho uma linha reta, que nos leva ao desconhecido. Não era uma aventura. Ela se deslocava em círculos entre coisas conhecidas. Ou seja, no paraíso não havia história, não havia tempo linear, não havia passado, presente e futuro. Havia a eternidade. E essa eternidade era leve, era uma leveza, tinha algo sustentado. Óbvio que eu estou falando aqui, ele coloca como algo simbólico dessa narrativa judaico-cristã. Sua monotonia, ou seja, do paraíso vivido por Adão e Eva, não era feita de tédios, mas de felicidade. Alguns estudiosos, né, colocam assim, imagina uma pessoa totalmente feliz a vida toda, deve ser um tédio, o paraíso deve ser um tédio. E aí coloca, não é necessariamente um tédio. Não tem essa, porque o tédio é o vazio do tempo. Então, de repente, um domingo que você não tem nada para fazer, não tem nada estimulante, a angústia é o vazio do ser. E o tédio é um vazio do tempo. É como se o tempo, você não sabe o que fazer com ele. Você tem muito tempo a ser realizado para alguma atividade, um hobby, para cultivar o seu espírito, vamos dizer assim, mas você não sabe qual ação a ser tomada ou até contemplação a ser admitida. Então, a pessoa com ócio livre, não, tempo livre, pode sentir tédio exatamente por se sentir que o tempo está sendo arrastado, parece que o tempo não passa. É como alguém que está de férias, mas ela acostumou tanto ficar num ritmo frenético, mesmo querendo descanso, e quando está de férias, ela fica num tédio porque ela não sabe dar uma pausa, um repouso. Então, e só existe tédio numa conotação dentro do tempo, que é o vazio do tempo, de estímulos temporais. Então, na eternidade não é tempo, eternidade é outra coisa, porque o tempo é uma cópia da eternidade. Bom, então a eternidade não é espaço do tédio, é o espaço da felicidade paradisíaca, de uma harmonia perfeita. Óbvio que nos termos simbólicos, né? Estou falando que isso existe ou não, isso não é discussão. Então, o idílio, mas isso ficou como inconsciente coletivo.